Ok, começou a gravar aqui, por isso que eu tive que interromper, senão depois a turma não tem acesso. Então, nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho dessas técnicas de leituras. Eu procurei sintetizar em 4 passos, para ser uma forma bem didática, das ações que um leitor na fase inicial, aquele leitor que não tem tanta prática e nem tanta experiência, pode fazer ou pode realizar durante o estudo de um texto. Então, o objetivo aqui, né, da aula proposta é conduzir vocês a essas técnicas de leitura e interpretação de texto, tá? E o que eu posso considerar aí como técnicas? São procedimentos, ações que o leitor realiza durante uma leitura mais analítica. Só que o primeiro passo começa com uma fase de autoconhecimento, ou seja, você sabe quais são as suas limitações, ou seja, quais são as suas dificuldades durante o processo de leitura. E reconhecer essas limitações, eu coloquei algumas dessas dificuldades que os alunos geralmente apresentam, né? E essas dificuldades podem estar relacionadas à ordem fator biológico, né? Ou seja, às vezes falta de concentrar, eu não consigo me concentrar durante a leitura. Ora, para quem precisa fazer uma leitura mais aprofundada, isso gera uma barreira na hora de interpretar o texto. Então, eu coloquei aqui algumas coisas, ó, falta de concentração durante essa leitura, falta de tempo, né, a falta de, você não tem tempo para ler, logo você não cria um hábito de leitura, falta de esforço mesmo, intelectual, cognitivo, então o pecado aqui da preguiça, né, da procrastinação diante do texto, é um desafio também no ato de ler, principalmente quem não tem muita prática, que dá às vezes sonolência, começa a querer dormir durante a leitura. Então, se envolver o seu cognitivo, envolver todo o seu biológico no momento de fazer a leitura, ou seja, estar com a consciência, com a mente tranquila, entender, compreender o porquê você está lendo esse texto, porque isso pode te motivar, né? Mas existem dificuldades que já são de ordem linguística ou cognitiva. Por exemplo, não adianta você terminar de ler um parágrafo, se você não compreende as palavras, o vocabulário, o léxico, algumas palavras que são empregadas. Por exemplo, no livro, no material de metodologia, tem algumas palavras como indução. Ora, indução, se você vê lá essa palavra, ela é muito abstrata, mas que carrega vários sentidos, né? Ela carrega uma forma de pensar logicamente um texto, uma pesquisa. Então, é importante compreender cada palavra do texto, porque se uma palavra fica sem ser interpretada, isso pode gerar uma má interpretação. Bom, além disso, você pode também não compreender muito bem, às vezes, o próprio raciocínio do autor. Então, nossa, eu não entendi o que o autor queria, falamos aqui de compreender, eu não consegui compreender qual foi a lógica, por que o autor está discutindo isso, ou seja, não conseguiu compreender o pensamento do autor. E aí, mais para frente, nós vamos falar, né, como que uma das principais pontos para interpretar um texto é compreender o autor. Então, como fazer isso, né, como entender o autor? Mas na frente vamos retornar a esse assunto. Você não consegue compreender também, seja as intenções, com que intenção que o autor escreveu esse texto, com qual objetivo, quais estratégias aí de persuasão ele utilizou para convencer o leitor, ou para defender o seu ponto de vista.
Então, veja que essas dificuldades podem estar relacionadas a tanto a ordem psicológica, biológica, mas também a vários aspectos linguísticos, né? Ou então não compreende o tipo de texto, o gênero textual, ou seja, o que é um texto científico? Ora, texto científico ele é formulado com várias vozes de autoridade, por isso que tem a citação, e em metodologia nós vamos ver bem isso, né? As características de cada texto, do texto acadêmico. Da mesma forma, quem não sabe o que é uma dissertação, né? Quem não sabe o que é um texto dissertativo, às vezes não compreende que ele sempre está em defesa de um tema, de uma tese. E o texto dissertativo, ele tem características totalmente diferentes de uma narração. Uma narração, ela já trabalha com personagem, com enredo, ou seja, elementos diferentes de uma dissertação. Então, veja que as dificuldades, elas podem ser inúmeras, mas reconhecer qual a sua dificuldade naquele momento específico da leitura, porque cada texto tem uma dificuldade diferente, já é o primeiro passo para uma boa interpretação. E o segundo passo? Ora, o segundo passo é você ter uma clareza de qual a finalidade daquilo que você vai ler, ou qual o objetivo, aonde você quer chegar com aquela leitura. Se você começa a ler sem estabelecer metas, sem estabelecer objetivos, automaticamente sua consciência não abre para procurar as informações específicas que você necessita, né? Seja para compreender ou interpretar. Então, com isso, é importante dizer que a leitura, ela tem várias finalidades. Ela não tem só, eu não leio apenas para o estudo, embora aqui no contexto acadêmico seja a principal. Mas eu posso fazer uma leitura, por exemplo, corretiva. O que é uma leitura corretiva? Aquela leitura que você, depois que você já produziu o texto, você volta só para identificar se tem algum erro, se as frases têm coerência, se não esqueceu nenhum acento nas palavras, nenhuma pontuação, se eu poderia ter escrito melhor um parágrafo. Então, ou seja, é uma leitura que você tem que fazer observando mais a estrutura do texto, as palavras. Então, essa leitura você geralmente faz depois que termina, né, conclui um trabalho, seja um resumo, um fichamento, um artigo. Então, veja que tem a leitura também que é realizada apenas por entretenimento. Então, por lazer. Quantas vezes que nós não pegamos a Bíblia só mesmo para a gente reflete, né, para refletir ali sobre o texto bíblico, mas sem aquela obrigação de fazer uma hermenêutica, uma exegese, aprofundar ali, buscar ali mais informações, a etimologia das palavras. Não, às vezes a gente quer fazer uma leitura mesmo só por distração. E essa é a principal diferença, né, da leitura que é feita somente por entretenimento e a leitura de estudo, que vai exigir muito mais do seu físico, né, do seu corpo, do seu cognitivo. Eu posso fazer também uma leitura literária. Leitura literária é aquela que eu busco apenas identificar estilo nas escritas. Então, quando comparamos os evangelhos, né, os textos sinóticos, eu tenho várias narrativas, histórias que são as mesmas, o assunto, mas construídas com estilos diferentes. Cada autor tem uma linguagem, uma escrita, alguns são mais objetivos, outro, como Lucas, né, já traz mais um conjunto de informações na história que ele está escrevendo. Então, veja que isso é um outro olhar sobre o texto, quando eu faço essa leitura literária. Eu já não estou ali buscando saber qual assunto que Paulo está tratando, ou nos evangelhos, né? Nos evangelhos eu posso também fazer uma análise do próprio texto narrativo, que é identificar os personagens, o enredo, e assim por diante. Só um minutinho.
Então, no próximo aqui, a leitura cognitiva, é essa leitura que nós chamamos, que nós utilizamos para, para adquirir conhecimento. Então, essa é o tipo de leitura que vai exigir que você explore melhor o texto, que você conheça melhor as palavras, o autor, o contexto em que o texto foi produzido, né, ou escrito. E é essa leitura que nós vamos tratar, a leitura cognitiva, ela que é o nosso principal foco, a leitura utilizada para adquirir conhecimento. Mas você pode também fazer uma leitura informativa, ou seja, você não quer observar ali qual que é o pensamento do autor, você quer buscar uma informação específica, uma informação mais pontual. E aí eu vou dar aqui até um exemplo para vocês. Tem uma apostila, um material que eu estou lendo, deixa eu voltar aqui a minha câmera. Opa. Então, tem esse material, estou realizando a leitura dele nessa quarentena, são quase 500 páginas, e é um livro que trabalha sobre a ergologia. Só que eu quero algo muito específico nessa apostila, que é saber quais são as características e a natureza do trabalho. Ergologia é o estudo do trabalho. Então, quando eu estou quando eu estou fazendo a leitura nesse material, eu tenho um objetivo muito específico, que é sublinhar, destacar aqui quais são as características do trabalho que o homem realiza na sociedade. Então, veja que eu não estou em busca de uma leitura tão focada, claro, preciso conhecer, sim, as ideias, o pensamento do autor, mas eu tenho um objetivo bem específico, que é localizar essas características acerca do trabalho. Então, retornando aqui ao nosso slide, então, finalizamos o segundo passo para uma boa leitura, definir, né, o objetivo ou a finalidade dela. O terceiro passo é utilizar a técnica de sublinhar e selecionar as partes centrais do texto. Isso é muito importante, é uma ação, uma técnica muito válida para o nível básico da leitura, que é aquele nível exploratório, aquele nível onde você quer conhecer as ideias apresentadas pelo autor, mantendo-se fiéis a essa ideia, ou seja, você tenta interpretar de modo mais fiel possível o pensamento desse autor. E essa técnica, né, de sublinhar o texto, ou então selecionar as partes centrais do texto, que é assim que a Guimarães, no capítulo 4, que vocês tiveram acesso, ela trata, né, seleção de palavras, ela parte de uma atividade que nós realizamos muito em sala de aula, já falei aqui algumas vezes nas videoconferências, que é sempre identificar a ideia central e identificar o tema, né, a proposta central do parágrafo. Vamos fazer aqui rapidamente a leitura deste parágrafo. E a partir dessa leitura, vamos identificar, vamos retirar 3 palavras-chave e vamos tentar resumir, condensar aí, sintetizar esse parágrafo a partir da ideia central. Então, olha só, o parágrafo diz: o ponto importante quando pensamos no significado bíblico da palavra igreja é entender que fala de pessoas e não de prédios. No uso popular, igreja pode significar edifício, mas no uso bíblico nunca se refere a um local construído com blocos e cimentos. O edifício é espiritual e as pedras usadas na construção são os próprios cristãos. Então, veja que se nós formos aqui observar no texto,
Ele tem algumas palavras que se repetem, né? A palavra igreja se repete no decorrer do parágrafo. Ela aparece tanto de forma explícita, ou seja, que bem marcada, eu posso visualizar essa palavra, mas ela também aparece de modo implícito, ou seja, no segundo período, se a gente for ler, ele diz assim: o edifício é espiritual. Ora, mas ele não está falando qualquer edifício, é o edifício da igreja, ou seja, a igreja, enquanto edifício, é espiritual. E as pedras usadas na construção, ora, na construção de quê? Da igreja. São os próprios cristãos. Então, veja que a palavra igreja aparece também de modo implícito, ou seja, não estava lá, ó, ela não aparece aqui no segundo período, mas ela de forma implícita, o autor ainda faz menção a essa palavra. Então, ora, nós já conseguimos localizar, identificar que a palavra igreja é uma palavra-chave central, mas o que o autor trata acerca da igreja? E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva, no que envolve o termo igreja, aí nós retiramos uma ideia central. Ora, a ideia central, se você for pensar nesse parágrafo, o autor está tratando de qual seria o significado bíblico da palavra igreja. Então, olha lá, se retornarmos aqui, ele fala do significado bíblico da palavra igreja, ele vai falar depois que a igreja pode significar, ou seja, reforçando a questão do significado, e no final ele faz uma comparação metafórica, né, quando ele compara aí o edifício espiritual, poderia ser as pedras, né, usadas na construção da igreja, que seriam os próprios cristãos, é uma metáfora para exemplificar o que é esse conceito, esse significado de igreja numa perspectiva bíblica. E claro que aqui a gente não vai aprofundar, né, nesse assunto, mas reconhecendo, fazendo um recorte apenas neste parágrafo, viu que dá para identificar a ideia central, que seria o significado bíblico da palavra igreja. Dá também para identificar as palavras-chave desse texto, que seria igreja, Bíblia, que é a perspectiva que ele traz, e significado. Então, essas três palavras-chave são fundamentais aí neste parágrafo. Ora, e se eu fosse fazer um resumo deste parágrafo? Eu poderia dizer que o parágrafo reforça que a igreja é construída por pessoas e não por edifícios materiais. Então, veja que interessante aqui nesse resumo, que eu uso tanto palavras do autor, que são as palavras-chave, olha só, igrejas, a palavra igreja, como também minhas palavras, para fazer essa síntese. Então, eu coloquei aqui, ó, o parágrafo reforça, veja que o verbo reforçar indica uma ação, um exercício que o autor fez. Porque não foi ele que criou, não estou dizendo que o parágrafo cria o conceito de igreja, ou que traz uma perspectiva diferente da concepção cristã de igreja, ou concepção bíblica. Ele está reforçando uma afirmação que já existe, que já foi discutida. Okay? Então, no resumo, eu posso trazer tanto as minhas palavras, quanto as palavras do autor. Bom, então esse seria, né, o terceiro passo de uma boa leitura, é sempre fazer a leitura de um texto fazendo este exercício de identificar a ideia central, palavras-chave e uma síntese. E a síntese não pode ser aleatória, tem que ser a partir da ideia central ou das palavras-chave. Por fim, o quarto e último passo que nós vamos tratar aqui hoje é acerca da formulação, elaboração de perguntas
que nós precisamos fazer durante a leitura de um texto. Então, veja que aqui nós estamos focando em uma leitura crítica. Ora, e aí tem um pressuposto muito interessante, né, nesse tipo de leitura, de formular perguntas. Tem uma frase, na verdade, que diz assim, que o que muda o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Ou seja, as perguntas são mais importantes do que a resposta. E no momento de interpretar um texto ou fazer uma leitura crítica, as perguntas são fundamentais para que você possa aprofundar nas ideias do autor. Porque se você não faz nenhuma pergunta para o texto, você fica na parte superficial. Ou seja, o conhecimento que você passa a adquirir é só aquilo que o autor te diz. Mas e aquilo que o autor não te disse e que está lá no texto? Como que você retira, como que você aprofunda nessa análise se você não tem um norte, se você não tem nenhum objetivo, se você não faz nenhuma pergunta para ser respondida? Então, esse quarto passo é fundamental no exercício, na ação de uma leitura crítica ou na análise textual. E aí, o que eu vou apresentar para vocês são algumas dessas perguntas que podem ser feitas, tanto nos momentos, né, anterior à leitura, então, ou seja, antes de começar a leitura, eu tenho algumas perguntas que você precisa já saber acerca do texto, como também perguntas que podem ser feitas durante a sua leitura ou após a leitura do texto. Oh, baixa só um pouquinho, então põe um foninho. Então. Oi? Vânio, você corta seu áudio. Então, dando continuidade. Antes da leitura, nós vamos retomar um conteúdo que já vimos em sala de aula, que são os elementos da comunicação. Tem um pressuposto, um princípio, que vai dizer o seguinte: todo texto é produzido a partir de um evento comunicativo. Ou seja, não existe texto fora de uma situação comunicativa. Bom, se o texto sempre está dentro de um evento comunicativo, tem algumas perguntas que você pode realizar para qualquer texto. Por exemplo, um texto tem alguém que escreve, então, quem foi que escreveu esse texto? Quem é o autor desse texto? E para quem esse texto foi escrito? Foi pensando em qual pessoa, em qual público? Qual foi o tempo histórico, né, social, cultural que esse texto foi escrito? Em qual gênero ou veículo esse texto foi reproduzido ou transmitido? Então, olha só, nós vamos ver aqui um exemplo que essas perguntas da situação comunicativa faz toda a diferença no momento de interpretar ou analisar um texto. Por exemplo, nesta frase, olha só, acompanhem comigo aqui o raciocínio. Isso tudo te darei. É uma frase que muitos conhecem, né, do texto bíblico, mas ela teria significados diferentes dependendo do autor, ou seja, dependendo de quem fala ou de quem emite a mensagem. Imaginem se fosse Jesus te dizendo essa frase: isso tudo te darei. Ora, se fosse Jesus falando, eu poderia pressupor, já fazer a seguinte análise, que Jesus está pedindo que você seja obediente e o que ele vai te dar
é a glória, é a vida eterna, né? A vida eternal é uma vida de paz e regozijo eternamente. Então, veja que Jesus dizendo esta frase, ela tem um sentido e um significado. Agora, na passagem bíblica, no momento lá da tentação de Jesus, veja que o diabo fala essa frase, né? Isso tudo te darei. Claro que eu cortei várias partes aqui dos versículos bem proposital, né? Só para exemplificar. Então, veja que o diabo sendo o emissor dessa mensagem, isso tudo te darei, eu já traduzo como um ato de tentação. Então, ora, o diabo está tentando alguém e o que ele pode dar? Coisas terrenas. Então, ele até pode dar riquezas, pode dar glórias momentâneas, mas não a vida eterna. Então, eu não faria, essa frase não teria o mesmo sentido, seria um sentido diferente do que Jesus, né? Se Jesus dissesse essa frase, teria um sentido, é um sentido diferente do emissor sendo o diabo. E da mesma forma, eu já interpretaria de outra maneira se eu ouvisse uma conversa do presidente da República falando para alguém, né? Isso tudo te darei. Ora, a gente poderia pensar que o presidente estaria se corrompendo, fazendo algo ilícito, ou então fazendo prometendo alguma coisa fugiu a palavra aqui, para algum empresário, né? Veja que se o presidente da República estivesse falando essa frase, vamos supor, para alguém, eu poderia pressupor que ele estava fazendo um ato de corrupção, né? Porque o presidente ele não pode prometer tudo, todas as coisas. Como assim isso tudo te darei? Poderia ser todas as licitações, eu vou dar para aquela empresa, todos os lucros eu vou compartilhar para aquela empresa, então talvez poderia não soar muito bem. E isso nós vivenciamos bastante na história, que tem até algum tempo atrás, tem algumas frases que não teria nenhuma relevância se fosse um cidadão comum falando. Mas como foi um juiz, como foi um ex-presidente falando, você vê a repercussão que isso tem na mídia, dependendo do emissor da mensagem. Então, veja, por isso que é importante identificar, né, quem escreveu, porque isso, se você identifica o autor, você já identifica, talvez, a intencionalidade da mensagem, o assunto. Veja que também é importante observar em qual contexto, momento histórico, esse texto foi escrito. Veja que eu peguei aqui um versículo bíblico, na verdade é uma paráfrase, né? Vamos ler aqui a frase. Coma deste pão e beba deste vinho. O pão representa meu corpo, o vinho, meu sangue. Ora, no século 21, nós sabemos do que se trata essa passagem. Essa passagem fala da ceia que Jesus Cristo realizou junto com seus apóstolos, e aquilo significava e significa um ato simbólico do segundo pacto realizado entre Deus e o homem, né, ou a segunda aliança realizada entre Deus e a humanidade. Então, veja que hoje nós temos uma clareza acerca disso. Mas lá no início do século, nos primeiros séculos do cristianismo, do século I até o século III, essa frase, quando era ouvida, né, por pessoas pagãs que não tinham conhecido ainda a graça de Cristo, elas interpretavam essa frase, elas até, na verdade, julgavam os cristãos como canibais, porque eles traduziam literalmente que os cristãos comiam o corpo de alguém e bebiam o sangue. Então, isso lá nos primeiros séculos, quando ainda não tinha esse entendimento específico da metáfora, o que
Jesus, o que, que a Bíblia estava querendo trazer, era esse ato da ceia, e não um ato de canibalismo. Então, veja que dependendo do contexto histórico, eu posso ter interpretações diferentes acerca de um texto. E isso é muito comum. Por exemplo, tem um autor na área de educação cristã, o Comênios, que ele, na época, Comênios é ali do século XVIII, na época ele defendia o estudo para todos, e isso incluía as mulheres, né? Só que, claro, quando ele falava da mulher, ele ainda indicava um estudo que fosse... Ele queria que a mulher estudasse algo que condizesse com o seu trabalho, talvez o seu trabalho, a sua atividade doméstica, enfim. Então, veja que na época, para a época, Comênios, ele estava sendo, digamos, progressista, ele estava defendendo as mulheres. Só que na modernidade, quando a gente olha assim para Comênios, vê que ainda tem alguns pontos que ele mantém ali, pontos, digamos, mais patriarcal ou tradicional. Lutero, Martinho Lutero, que foi o precursor da Reforma Protestante, também é muito criticado pelas feministas, por ele ter sido cristão e tal, mas ele tem algumas frases que são consideradas ou interpretadas como machistas, porque ele dizia que a mulher deveria ficar, o principal papel da mulher é cuidar de casa. Então, veja que para o contexto que Lutero, que o autor viveu, ele não tinha um pensamento machista, porque a sociedade era assim, tinha esses papéis mais definidos, né? A mulher cuidava, ficava mais em casa, não tinha trabalhos fora. Então, para o pensamento da época, ele só estava seguindo aquilo que a sociedade já exigia. Agora, se for pegar o autor para interpretar na modernidade, a gente pode até distorcer ou fazer uma má interpretação acerca dos pensamentos ou das ideias do autor. Então, isso seria um exemplo, né, como o tempo histórico, ou o tempo em que um texto foi produzido, faz diferença. E aí, claro, se a gente for para a Bíblia, tem vários paradigmas históricos que Jesus rompe, quando ele conversa com a mulher samaritana, ou então quando ele conversa com uma mulher. Veja que para a nossa época é extremamente comum, né, um homem conversar com uma mulher, mas para a época de Jesus não era, né, tinha muito era muito fechado, né, a sociedade, era homem só conversava mais com homem, mulher já era mais reclusa, enfim, então veja que para a época Jesus estava, assim, rompendo paradigmas. Bom, então, para dar continuidade, então isso daqui, antes da leitura, o que é principal? Reconhecer o contexto comunicativo, o autor, o emissor, né, o tempo histórico, social. Durante a leitura, esse aqui eu vou passar bem rápido, porque nós já trabalhamos sobre isso. Durante a leitura, você já pode fazer essas perguntas. Qual o assunto principal do texto? Já tenta localizar na primeira leitura. Qual a intenção, objetivo e propósito do texto? Então, no desenvolvimento, no desenrolar da leitura, qual que está sendo o objetivo do autor? Aonde ele quer chegar? E quais os argumentos que foram utilizados? Então, essas 3 perguntas são essenciais durante a primeira leitura. Claro que quanto mais leitura você realiza acerca de um texto, melhor. Mas como o nosso tempo é muito escasso, então, durante a primeira leitura, você já pode buscar essas 3 informações. E já estamos caminhando para o final, após o texto. Então, veja que é importante, primeiro, identificar aquilo que está no texto. Quando você termina a leitura, após finalizar a leitura do texto, é onde você busca compreender para além do que o texto diz. Como? Fazendo a análise e a crítica textual. Então, veja que até aquele primeiro momento
no segundo nível da leitura, quando você fez a primeira leitura do texto, você apenas procura identificar informações que já estão dadas, ditas no texto. Depois que você compreendeu bem o pensamento do autor, quem é o autor, o contexto, aí você começa a julgar as ideias do autor. E aí, nesse julgamento, nessa análise que você faz, eu até dividi aqui o momento da análise e depois o momento da crítica. Então, são várias perguntas que você pode fazer durante a análise. Mas a primeira delas é identificar o que não foi dito no texto ou ideias que o autor traz de maneira implícita. Tá? Porque pode ter palavras que fiquem ali nas entrelinhas. O autor poderia ter tratado o significado, o sentido da igreja, sem necessariamente utilizar a palavra significado. Ele poderia começar lá, a igreja vem da palavra eclésia, que no grego significava isso, aquilo. Então, ele pode tratar todo o parágrafo sem evocar, sem dizer a palavra significado. Mas, implicitamente, quando ele retoma a etimologia da palavra igreja, ele está lidando com o quê? Com o significado. Entendeu? Então, é compreender essas nuances, essas partes, os não ditos, aquilo que fica implícito, aquilo que fica entre as linhas do texto, ou por trás, né, da aparência do texto. Você identifica se tem palavras polissêmicas no texto, ou palavras sendo empregadas no sentido conotativo, ou seja, não é no sentido dicionarizado, é igual a paráfrase, a metáfora do pão. Se você for observar aqui, o pão representa meu corpo, o vinho, o meu sangue, é uma metáfora, não quer dizer que o sangue seja exatamente, aliás, não quer dizer que o vinho seja exatamente o sangue de Jesus, mas é uma simbologia, uma analogia. Então, a palavra vinho relacionada a sangue, ela foi empregada num sentido conotativo. Você também faz, durante a análise, você verifica se há incoerência, ambiguidade. Ora, aqui o autor fala que que a igreja não é o corpo de Cristo, mas depois ele fala que os cristãos precisam estar na igreja. Não seria uma incoerência no texto? Então, veja que se o autor tratasse assim, teria ali uma ambiguidade. Ora, no primeiro momento, afirma que a igreja não é templo físico e depois fala para os cristãos todos ir para a igreja, para o templo físico. Então, é uma ambiguidade. Você verificou, também analisar, é verificar se há dados falsos, premissas falsas. O que é premissas falsas? É você fazer, a partir de uma afirmação, você fazer toda uma constatação a partir de uma afirmação falsa. Pegando aqui, vamos pegar uma heresia. Dizer que o fruto que Adão e Eva comeu foi a maçã. Ora, se eu encontro isso em algum texto, não tem como essa afirmação se sustentar, porque isso não está na Bíblia, a Bíblia não declara qual foi o fruto. E da mesma forma, você vai identificando, durante a leitura, se o autor está fazendo afirmações falsas. E na teologia, eu vejo isso muito acontecer com citações bíblicas, né? Às vezes, coloca lá uma citação bíblica, mas quando você vai para o texto bíblico, foi aquela heresia, o texto tirado de contexto, o versículo não tem nada a ver com o argumento do autor, mas ele utilizou ali uma referência só para trazer uma voz de autoridade, para dizer que o texto dele está embasado na Bíblia, mas o versículo não, às vezes, reforça, né, o seu argumento. E já na parte crítica, olha só, isso aqui é importante, o posicionamento crítico, ele surge quando, após compreender e interpretar o texto, o leitor consegue justificar o porquê é contrário
ou a favor das ideias apresentadas pelo autor. Então, olha só que é muito importante. Muitas das vezes, as pessoas acham que ser crítico é só refutar o texto, é contestar, é sempre negar o que o texto diz. E não é bem assim. Ser crítico é quando você consegue, você pode até refutar o texto ou concordar com o texto, mas desde que você consiga justificar ou dizer o porquê que você concorda ou porquê você discorda. Então, a principal pergunta na análise crítica, você é contrário ou a favor das ideias do autor? Se você é contrário, justifica por quê. E se for a favor, também traz as justificativas. Só que para isso, para ser a favor ou contra, você precisa conhecer outras perspectivas sobre o assunto. Então, para eu negar que a igreja, pegando de volta, né, o exemplo do parágrafo, para eu negar que a igreja deve ser, sim, o templo físico, você precisaria ter um outro autor, uma outra referência, onde justifique, explique, esclarece do porquê a igreja também pode ser concebida como um templo físico. Então, ou seja, você tem que ter outras leituras, outros conhecimentos de mundo, outras referências teológicas para defender o seu ponto de vista. E na análise crítica é onde você também verifica qual o nível de aceitação de um determinado texto. E aí a gente pode pegar as linhas teológicas, né, que tem calvinista, arminiana, quais são os grupos que aceitam os argumentos, quais argumentos que são aceitos, seja na perspectiva arminiana, seja na perspectiva calvinista. Isso é verificar o nível de aceitação do texto e o porquê esse texto é aceito e quais argumentos valida a aceitação do texto. Então, veja que aqui nós já estamos no campo da crítica textual. Então, veja que a crítica... deixa eu ver se eu consigo... Não dá para ler aqui, mas na crítica não procuramos... não dá para ler, não lembro exatamente como está a frase. Mas era no sentido assim, que na crítica você nunca critica a pessoa, não é um julgamento da pessoa, é um julgamento das ideias. Então, isso também é muito importante, porque hoje vivemos num mundo em que se faz muito crítica às pessoas. Quando tem aquelas guerras teológicas, eu vejo lá, tem a guerra do pastor Silas Malafaia com o pastor, se eu não me engano, pastor Júnior. Então, tem lá um conflito onde fica atacando as pessoas, e muitas das vezes não apresenta apenas as perspectivas bíblicas, mas fica atacando, julgando, condenando as pessoas. Então, isso não é ético no campo da crítica textual. Você atacar a pessoa, o autor, e não atacar onde se deveria atacar as ideias do autor. Só estamos, então, já finalizando. Fiz aqui uma síntese dessas técnicas de leitura, onde, antes do texto, o principal é conhecer o gênero textual, né, ou contexto, a situação comunicativa. Esse contexto pode ser traduzido como contexto histórico, social, político, econômico, e conhecer o autor. Durante a leitura, o foco é sempre as informações, sempre as ideias centrais, né, seja os argumentos, a intenção do autor, de forma aquilo que está dito explicitamente no texto. E após a leitura, é onde você faz essa reflexão, a análise e a crítica. E veja que cada um desses elementos, ora eles vão estar voltados para o emissor, ou seja, o autor, ora vai estar voltado para o texto, que são as marcações linguísticas,
numa próxima aula vamos aprofundar nisso, as marcações linguísticas, ou ora vai estar voltado em você, ou seja, no receptor, no leitor, que vai tecer a crítica, ou a análise. O leitor só consegue fazer uma análise ou uma crítica se ele tiver conhecimento do assunto ou outras leituras para relacionar a mesma ideia, né, o mesmo tema, a partir de perspectivas diferentes. Bom, então é isso, pessoal. Resumindo, o que seria a interpretação do texto? É o processo de localizar, identificar no texto as pistas deixadas pelo autor. Então, isso é muito importante na interpretação. Não é interpretar por interpretar. Não é a sua interpretação, não é somente o seu achismo, mas a sua interpretação tem que ter uma base, tem que ter uma coerência, tem que ter um fundamento a partir do próprio texto. Isso vale para um texto bíblico, né, para uma análise de um texto bíblico, isso vale também para a análise de um texto secular. Então, essa interpretação só é válida se você consegue justificar com elementos do próprio texto. Então, se você faz uma interpretação, mas que não parte, não tem nenhuma frase, não tem uma palavra, não tem nenhum dado que parte do texto, a sua interpretação pode não, ela vai estar equivocada. E para saber aplicar essas estratégias de leitura, é necessário que o leitor seja questionador e saiba formular perguntas ao texto. Então, são todas aquelas perguntas, aquela lista de perguntas que você pode fazer antes, durante e após a leitura. Ok? Bom, então, finalizo aqui meu slide. Vou retornar aqui. Olá, entrou agora o Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Turma, agora vocês podem desabilitar o áudio de vocês. Se tiver alguma pergunta para ser feita, nós vamos finalizar já essa primeira parte, onde falamos de algumas técnicas da leitura e interpretação de texto. Ok?